E aí galera, tudo bom? A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar sobre a Revolução Francesa, que foi um período muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, inclusive alguns pensamentos adquiridos, alguns direitos conquistados na Revolução Francesa, eles vão se desenvolver durante os próximos séculos e vão influenciar hoje direitos garantidos por nós. Então vamos entender o que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento popular contra o poder absolutista. O que é poder absolutista? O rei controlando tudo, ou seja, o poder centralizado no rei. Começou-se então, influenciado pelo iluminismo, um pensamento de por que o rei manda em tudo, por que a gente não pode intervir, por que a gente também não pode contribuir para as decisões, sendo que tudo que ele fala, tudo que ele escolhe tem influência na minha vida. Então, esse pensamento iluminista foi muito forte e acabou influenciando muito a Revolução Francesa, mas geralmente revoluções não são por esses pensamentos, é muito mais por um descontentamento da população. E a França estava passando por um momento de crise econômica, uma vez que ela perdeu a Guerra dos 7 Anos e ainda ela perdeu para a Inglaterra e ainda mandou soldados, ela gastou dinheiro mandando soldados e ajudando na conquista, na independência dos Estados Unidos contra a Inglaterra, né? Entendeu? Rivalidade, vocês perceberam aí? Então, isso deu uma complicação nos cofres públicos. E aí tem um problema, quem pagava as contas da nobreza, do rei, do clero? Eram os camponeses. A sociedade medieval, anote isso aí, a sociedade medieval, a sociedade francesa nesse período, elas se dividiam em clero, nobreza, e o terceiro estado, os camponeses. Então, o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos, sendo que toda a carga tributária, todos os impostos eram concentrados no último estado, né, no terceiro estado, nos camponeses. E isso começou a gerar um descontentamento, uma vez que já tinha fome. A Europa estava passando por uma grande onda de frio, os feudos estavam em declínio, então tudo isso contribuiu para uma luta. Por quê? Porque já se especulava a necessidade do clero e da nobreza pagar impostos, no entanto eles não aceitaram, foi o que definiram na Assembleia dos Notáveis. Depois se instaurou a reunião dos Estados Gerais para que se definisse a ideia do terceiro estado, que dentro dessa Assembleia o terceiro estado tinha o maior número de representantes, era como se fossem deputados. Então, Luís XVI, na tentativa de resolver os problemas e até talvez instaurar impostos para o primeiro e segundo estado, ele chama a Assembleia dos Estados Gerais para que se defina isso. A Assembleia queria que, melhor, o terceiro estado queria que o voto fosse per capita, por cabeça. Por quê? Porque eles tinham maioria, ou seja, o terceiro estado junto tinha mais maioria do que o terceiro estado, né, sozinho, tinha mais poder de voto, de quantidade, do que o primeiro e o segundo. No entanto, o voto, tradicionalmente, ele era por estado, ou seja, cada estado tinha direito a um voto. Sendo assim, clero e nobreza sempre se uniam contra o terceiro estado, que geralmente sempre saía, sabe, para baixo dessa situação. E aí eles queriam esse voto por pessoa, por representante, onde eles teriam maioria. Acabou que não deu certo e isso acabou estourando, de certa forma, a revolução. Já criaram uma força resistente contra o governo monarca e o símbolo da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, correto? De 1789, anote isso aí, a queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, porque eles queriam pegar o arsenal, roubar o arsenal que havia na Bastilha, e a Bastilha era uma prisão para prisioneiro de guerra, ou seja, símbolo da opressão absolutista. E aí dá início à Revolução Francesa, que se prolonga por um bom tempo e só vai ter fim com Napoleão Bonaparte. Então a gente vai gravar um próximo vídeo, mas vocês vão ter um próximo vídeo falando sobre um pouco sobre a divisão da Revolução Francesa. Ela se dividiu em 3 períodos e a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos. A influência iluminista dentro da Revolução Francesa, ela está mais sobre a busca, né, de uma participação do povo. Então,
com a queda da Bastilha, com a opressão popular, conseguem então uma monarquia parlamentar. A gente vai explicar mais isso no próximo vídeo, mas pensamentos como igualdade, fraternidade e liberdade. Igualité, liberté e fraternité. É mais ou menos assim no sentido. Vocês já vão provavelmente cair em Enem, algo relacionado ao lema da Revolução Francesa, que eram os direitos de igualdade, de fraternidade e a liberdade de expressão, igualdade, todos são perante a lei a mesma pessoa, não há privilégios. E aí todo esse conceito, os direitos do cidadão individual, isso vai respaldar futuras revoluções e garantir futuros direitos para todos nós. Então a Revolução Francesa ela foi muito importante nesse processo, e aí se inicia um sistema para que se tenha participação popular, para que as injustiças sejam quebradas, mas isso não é da noite para o dia. Lembrando também que, pegando de gancho as ideias absolutistas, a Revolução Francesa é contra a Igreja Católica, que tinha grandes privilégios.